nós estamos aqui dando início a mais um tempo de devocional. 243 dias em propósito, amém? Estamos firmes e fortes, porque nós temos um objetivo. Nosso objetivo é chegar aí, querido, rumo à leitura total da Bíblia. A nossa meta continua para o dia 31 de dezembro, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. De repente, você ainda não começou a fazer essa leitura, tá bom? De repente, você não começou de Gênesis conosco, mas olha, cada livro que você for conseguindo vir acompanhando conosco, com toda certeza vai edificar, vai ajudar você, tá bom? E daqui a pouquinho nós estaremos já entrando no Novo Testamento. Sem dúvida, é algo assim imprescindível para a vida do cristão hoje, né? Nós realmente conhecemos essa palavra que foi direcionada para nós como igreja. Então, ó, tem muita coisa ainda para acontecer. Dá para você vir conosco nessa jornada, tá? Tá imperdível. E eu digo para vocês por quê? Porque muitas vezes sozinhos, queridos, a gente acaba desanimando às vezes, né? Pega a palavra para ler, acha um pouco complicado e aí, resumindo, acaba largando de mão. Então não larga de mão não. Vem comigo junto, sabe? Porque essa daqui, queridos, é uma palavra viva. Palavra de Deus, palavra viva e eficaz. Eu quero te dizer, queridos, que sempre que ela é lançada, ela produz um resultado. Então acredita nisso, é um resultado eficaz na minha e na sua vida. E na medida em que nós vamos conhecendo a verdade de Deus, mais nós vamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. É o que Ele nos garante. Nós precisamos, queridos, deixar a palavra de Deus nos renovar, tirar coisas velhas, chegando coisas novas, para que a gente possa desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então, antes de chegar aqui no nosso resumão de hoje, de acordo com o nosso cronograma, nós estamos aí do capítulo 28 ao capítulo 30, muita coisa boa acontecendo aqui. Nós vamos falar acerca de, queridos, estudiosos vão dizer, existem várias versões dizendo a respeito, mas a unanimidade é que o capítulo 28 faz menção acerca de Lúcifer, né? Nós vamos perceber falando acerca do rei Tiro, Deus usando o profeta Ezequiel para falar acerca do retiro, mas há muitos estudiosos de Bíblias de estudos que fazem esse paralelo, dizendo que o capítulo 28 não tem como não estar falando de Lúcifer. Então, maravilhoso. Vou te contar detalhes daqui a pouquinho, claro. Você vai permanecer comigo, nós vamos orar agora e eu tenho certeza que hoje sua vida vai ser muito edificada. Algo vai ser acrescentado aí e a sua vida não vai ter como mais continuar a mesma. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus, você que pode? Pai, nós te agradecemos pela vida desse homem e dessa mulher, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por esse tempo de crescimento, de avanço, Pai. A sua palavra diz que na medida em que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Então, Pai, eu declaro mentes libertas, sabe? Aqueles que estão cativos, presos ao passado, presos a sofismas ou religiosidade, mentiras do diabo, Pai, sendo libertos em nome de Jesus, Pai. Senhor, a tua palavra, ela despedaça julgos. A tua palavra, Pai, ela cura, ela transforma. A tua palavra, Senhor, ela traz vida àquele que está morto. Então, Pai, faz coisas grandes na vida do teu povo, porque tu és um Deus grande, sabe? E a tua palavra está sendo lançada, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, porque a sua palavra também diz que nós devemos orar uns pelos outros. Nos ajude a sermos melhores. Ajude esse homem e essa mulher a se reerguer, Pai. Nos ajude a terminarmos esse propósito e concluirmos com êxito até o dia 31 de dezembro, Pai. Oramos e pedimos a ajuda do teu Santo Espírito, nos dá sabedoria e discernimento, Pai, para absolver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fome e sede de te conhecer mais. É o desejo do nosso coração. Amém? Então, que bom que você tá aí. Então, ó, onde quer que você esteja, seja Facebook, YouTube, Instagram, onde quer que você esteja, independente do horário. Bom dia, boa tarde, boa noite para você ou boa madrugada. Que Deus abençoe e alcance a sua vida, tá? A sua casa. Fica firme porque Jesus está voltando. É bem certo isso, tá? E nós precisamos estar prontos. E nada melhor do que nós estarmos nos preparando, conhecendo mais a Deus. Amém? É o melhor, é a melhor parte que você pode escolher. Lembra de Marta e Maria? Pois é, Jesus certa vez falou isso, né?
Sabe, Marta, você está aí preocupada com muitas coisas, mas Maria, ela escolheu a melhor parte. Então, queridos, nós temos afazeres? Sim. Nós temos que nos dividir, né? Dividir o nosso tempo em muitas coisas? Sim. Mas lembre-se, a melhor parte que você pode escolher sempre será estar com o Senhor, tendo um tempo com Ele, orando, meditando na sua palavra e recebendo mais dele, porque assim você tem o tempo remido, sabia? Você tem um tempo mais proveitoso, você consegue melhorar a sua vida, sabe? A logística, a dinâmica da sua vida em todas as esferas. Acredite nisso e mude os seus hábitos e você verá como é poderoso o agir do Espírito Santo na sua vida quando você o considera. Amém? Tá certo? Fica aqui hashtag dicas para você nesse dia, tá bom? 243 dias em propósito. Olha só, nós estamos rompendo, nós vamos chegar a 365 e é claro, eu quero que você venha comigo nessa jornada recebendo o melhor de Deus para sua vida, tá? Então, um resumão do que está acontecendo hoje aqui, capítulos 28, 29 e 30 do livro do profeta Ezequiel. Olha só, queridos, capítulo 28, olha só. Algumas versões vai dizer que aqui começa então a profecia contra o rei de Tiro. No devocional anterior, nós já estávamos falando acerca disso, tá bom? Capítulo 25, 26 falando sobre isso, né? Não só acerca de Tiro, como de outros povos. E o capítulo 27, que foi o que nós encerramos o devocional anterior, eram lamentações do próprio profeta Ezequiel que o Senhor mandou falando acerca de Tiro. Ok, então no 28, continua aqui, queridos, falando acerca do rei Tiro, tá bom? Só que nós vamos perceber que aqui a partir do versículo 11, algumas versões vai dizer que está tratando acerca de Lúcifer, queridos. Isso mesmo, então olha só, deixa eu trazer um resumão para você, ó. O Senhor então falou novamente com o profeta Ezequiel, ele diz, filho do homem, anuncie ao príncipe de Tiro, o seu coração está cheio de orgulho e você diz, eu sou um Deus, assento-me num trono divino no meio do mar. Queridos, então o orgulho entrou no coração do príncipe de Tiro, aqui está dizendo a palavra, e aqui olha como é que ele pensava. O Senhor então usando o profeta Ezequiel para falar com ele, olha só, já que você se considera tão sábio e poderoso quanto Deus, eu trarei contra você os mais terríveis inimigos dentre os povos da terra. Eles vão te atacar e a sua maravilhosa sabedoria com espadas e mancharão sua grande beleza, ou seja, eles irão te atacar e a sua maravilhosa, eles irão atacar você com a sua maravilhosa sabedoria, e mancharão a sua grande beleza. Então aqui o Senhor já deu uma direção de como que iria acontecer com o príncipe Tiro. E aí, queridos, no finalzinho aqui, no versículo 11, ele diz assim, e logo depois eu recebi uma nova mensagem do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 11. Aí diz assim, ó, versículo 12, filho do homem, cante esse lamento sobre o rei de Tiro. Então ele disse, você era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria e de uma beleza radiante. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. As suas roupas eram enfeitadas com toda espécie de pedras preciosas. Olha só, escute. Rubis, topázios, diamantes, berilo, ônix, jaspe, safiras e esmeraldas. Essas pedras eram presas às roupas dentro de pedaços de ouro puro, ele está dizendo. Agora escute, tudo isso foi preparado para você. Tudo isso foi preparado para você no dia em que você foi criado. Então escute como termina aqui. Eu mesmo escolhi você e dei a você essa posição especial de querubim da guarda. Você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição, até o dia em que a maldade achou lugar no seu coração. Então, queridos, aqui nós vemos um relato. E como eu disse, muitas versões da Bíblia, outras versões, não a versão viva, que é essa que eu estou lendo, mas outras versões, né, de estudo, diz que aqui não está fazendo menção acerca de Lúcifer, muito claramente, né, queridos? E aí continua dizendo o seguinte, eu o destruirei, querubim da guarda, no meio das pedras brilhantes, porque o teu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Querendo se tornar ainda mais sábio, você corrompeu a sua sabedoria, e é por isso que eu castigarei, fazendo você ser humilhado diante de todos os reis da terra. Então, queridos, vamos perceber,
toda essa descrição aqui, até mais ou menos aqui o versículo 19, e logo depois o Senhor dá outra direção para Ezequiel, né, falando acerca da cidade de Sidom. Então, mais uma vez, ele diz o versículo 21, filho do homem, diga em direção à cidade de Sidom e profetize contra ela. Então, o Senhor disse o que para ele? Olha só, eu sou teu inimigo, você servirá como prova do meu grande poder. Eu mandarei contra Sidom uma peste. O Senhor dizendo aqui, né, pelo mal que eles haviam causado. E aí ele disse, as ruas da sua cidade ficarão cobertas de sangue e você será atacada por todos os lados. Então vocês vão saber que eu sou o Senhor. O Senhor dizendo aqui através do profeta Ezequiel, Sidom e outras nações próximas deixarão seus espinhos, né? Deixarão de ser espinhos que machucam e incomodam o meu povo. Queridos, entende o que está acontecendo? O Senhor estava vingando, né? Se vingando aqui pelo que o povo de outras nações haviam feito a Israel, né? O povo de Israel. Ok, então aqui, queridos, nós vamos perceber que o capítulo 28, ele vai terminar falando acerca disso, tá bom? O Senhor também dizendo que vai reunir todo o povo de Israel, vai acontecer esse tempo que ele vai reunir, onde o povo tivesse espalhado entre as nações, ele iria reunir e iria dar novamente como moradia a terra do passado que ele havia prometido ao seu servo Jacó. Então nós vamos ver que ele também finalizando o capítulo 28 falando acerca disso, né? Que devolveria e todos saberiam que ele é o Senhor. Ok, e no capítulo 29, para você entender, capítulo 29 agora, queridos, é uma profecia contra o Egito. Lembre-se que agora o Senhor está literalmente falando acerca de todas as cidades que causaram mal a Jerusalém, a Judá, né, ao povo de Israel aqui. Então aqui está dizendo, queridos, que ele, mais uma vez, o Senhor veio então e falou com Ezequiel e disse, filho do homem, olhe em direção ao Egito e profetize contra Faraó. Profetize também contra toda a terra do Egito e diga a ele, eu sou seu inimigo, Faraó, rei do Egito. Você é como um enorme crocodilo deitado entre os canais do rio Nilo, que pensa consigo mesmo, o rio Nilo é meu, eu mesmo criei para mim. Mas aí o Senhor está dizendo, olha, você tá achando, né, que foi por isso, né? Mas o Senhor tá dizendo para ele, por causa disso, eu trarei contra você uma guerra, egípcios, você e seus animais morrerão. Já que você está pensando consigo mesmo, o rio Nilo é meu, eu criei, eu estou contra você e contra os teus rios, e eu vou transformar a terra do Egito num deserto. Nenhum pé de homem ou pata de animal atravessará esse deserto, né? Essa cidade por 40 anos, queridos. Foi o que aconteceu aqui, que o Senhor disse através do profeta Ezequiel. E aí ele diz, depois desses 40 anos, eu reunirei os egípcios dentre as terras por onde foram espalhados. O Egito será a mais humilde das nações, nunca mais será um país que domina outros povos e nunca mais será poder suficiente para isso. Como é que termina o capítulo 29? Eu vou te contar. O Senhor dizendo mais uma vez, filho do homem, o exército do rei Nabucodonosor me prestou um grande serviço atacando a cidade de Tiro. Ok, então o que você vai fazer? Agora eu entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, toda a terra do Egito. Para quê? Porque ele vai transformar os egípcios em escravos e vão tomar para si todos os tesouros do Egito. E os seus soldados saquearão e vão dividir entre si todas as riquezas, porque assim, né, eles vão receber pelo serviço prestado, né? Olha o que o Senhor fez, estratégia, hein? O Senhor que não fica devendo nada para ninguém, queridos, foi lá, deu uma estratégia, né, falando para Ezequiel como seria, e aspas, né, que é o que está nos dizendo o texto, pagou aqui a dívida para eles, viu, que estava devendo. E aí o Senhor disse então para finalizar, quando tudo isso acontecer, eu vou devolver a Israel a sua antiga glória e as suas palavras finalmente serão respeitadas e o Egito saberá que eu sou o Senhor. Amém? E para finalizar o nosso devocional de hoje, no capítulo 30, só para você entender, aqui no capítulo 30 o Egito, afirmando mais uma vez acerca do Egito, né, que ele seria conquistado pela Babilônia. Então, ó, no capítulo 30, mais uma vez, a palavra do Senhor veio até Ezequiel e ele disse, chorem e digam, ai, que dia de terror. Chorem porque aquele dia terrível se aproxima.
a guerra cairá sobre o Egito. E aqui ele continuou: os egípcios serão levados como escravos, as riquezas do país serão tomadas pelos inimigos e os seus alicerces serão todos despedaçados. Todos os povos aliados do Egito serão destruídos juntamente com o Egito na guerra. O Egito se transformará em um país deserto. O Senhor está dizendo: eu vou acabar com a glória do Egito. Farei isso através de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, quando você for fazer a tua leitura, você perceberá que aqui nos capítulos 29 e 30 estará falando acerca dos inimigos, né, do povo de Deus, o Senhor falando como é que ele iria se vingar, como é que eles iriam pagar por todo o mal que eles haviam feito ao povo de Israel. E termina, queridos, o Senhor dizendo o seguinte: eu tornarei cada vez mais fortes os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó ficarão caídos e completamente inúteis. Então eles saberão que eu sou o Senhor, amém? Então, lembrando você, fizemos hoje o resumão do capítulo 28, 29 e 30 do livro de Ezequiel. 28, muito poderoso, vale super a pena você estudar bem a fundo. Capítulos 29 e 30, nós falamos aqui acerca das profecias contra o Egito, né? Também falou aqui um pouco acerca de Tiro, mas a ênfase maior é acerca do Egito, né? Indo contra ali o povo, o Senhor levantou o povo da Babilônia, né, o rei da Babilônia e os seus exércitos para irem contra eles, e é sobre isso que os capítulos falam. Tá bom? Até aqui nós estamos avançando e rompendo, é claro, né? Em nome de Jesus nós iremos romper e vencer todos os livros da Bíblia, e fica aqui um encorajamento para você, para nós estarmos juntos no nosso próximo devocional, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos em breve. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.